Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início de semana sobre NBA. Falaremos sobre dois times da Califórnia, liderados por dois dos maiores jogadores da história da NBA, que estão num momento bem difícil. Aqui comigo o meu amigo Vitor Buratini, jornalista do Camisa 23. Buras, e aí, como é que foi seu ano novo? Cara, foi bom, dei uma viajada, dei uma esparecida, consegui ficar um pouquinho, bem pouco, afastado da NBA, que às vezes é bom, mas já voltamos aí aos trabalhos 100%. Às vezes é bom mesmo você ter uma perspectiva, né? Que às vezes você fica muito naquele círculo, parar e respirar um pouco é bom também. Como eu falei no programa de hoje, a gente vai falar sobre duas franquias das mais populares, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e no resto do mundo. Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, duas equipes que a gente imaginava que brigariam no topo da Conferência Oeste e nesse momento estão brigando para ir para a repescagem, né? O play-in nesse momento, 10º colocado Lakers, 11º o Golden State Warriors. Antes de entrar nessa discussão, siga o podcast Cara dos Esportes no aplicativo de podcast que você estiver escutando. Deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify, se inscreve no canal no YouTube, deixa like, deixa comentário se você estiver lá no YouTube também. Programa números fantásticos nesse final de ano e início de 2024. Vamos crescer ainda mais. Buras, eu te passei a pauta. Momento ruim dos Lakers, momento ruim do Golden State Warriors. O Lakers venceu o último jogo, né, contra o Los Angeles Clippers, mas ainda assim a campanha desde o In-Season Tournament, desde o título, é bem ruim. Pra gente decidir qual time que a gente começa falando aqui, eu acho que uma boa forma da gente olhar. Qual desses dois você está mais preocupado? E aí é o time que a gente começa falando. Bom, eu acho que o torcedor tem motivo para estar preocupado com os dois. O torcedor dos respectivos times, mas eu tô bem mais preocupado com o Golden State Warriors, viu? Bem mais, assim. Então, vamos começar pelo Golden State. Vamos começar pelo Golden State Warriors. Eu tô olhando alguns números aqui. A equipe, como eu falei, 11ª colocação, 17 vitórias, 19 derrotas, 5-5 nos últimos 10 jogos e campanha fora de casa, 6 vitórias, 9 derrotas, que é um pouco melhor do que a equipe no ano passado, né, que não conseguia vencer jogo. Não conseguia vencer jogo fora de casa. Sim. Teve a ausência longa do Draymond Green depois da suspensão, após ele agredir o Jusuf Nurkic. Ele acabou pegando, eu não lembro se foram 12 ou 13 jogos, mas ele já teve agora... Foram 12, né? Ele já teve... mas ele perdeu o 13º porque foi liberado. Ele tá ainda... uma semana ainda para ele retornar. Ele teve... A suspensão chegou ao fim nesse último sábado, né? E eu quero falar sobre o Draymond Green. Também tem algumas takes para fazer sobre ele, mas é um time que não consegue encontrar tração. Quando não é um problema é outro. O Klay começa a jogar um pouquinho melhor, e aí o Chris Paul e o Gary Payton se machucam, aí o Draymond é suspenso, aí o Kuminga reclama publicamente, com razão, por falta de oportunidades. Aí o Moses Moody faz 21 pontos no jogo e não volta pra quadra, e é outro cara que ele não reclamou publicamente, mas eu imagino que com os amigos pessoais dele deve ter um grupo no WhatsApp que eles xingam o Steve Kerr o tempo todo. Mas é um time que parece, quando não é uma coisa, é outra, e não consegue se encontrar, Buras. Era um time que a gente tinha expectativas altas, e eu acho que dá pra dizer, é uma das grandes decepções da temporada. Talvez seja a principal decepção da temporada, o que você falou. Os problemas são dos mais variados tipos, né? A gente insatisfeita com o técnico, é lesão, é um cara que vai lá e toma 2 suspensões na temporada por agressões, muito jogador jogando abaixo do que o esperado, né? Eu acho que não tem ninguém nesse elenco do Warriors, tirando os 2 novatos, que esteja jogando o que se espera, e o Kuminga. São os 3 jovens aí que talvez estejam correspondendo às expectativas, né? O Curry, obviamente, está jogando muito bem, como já é padrão, mas se a gente for observar, ele teve uma queda em todos os números dele em relação à temporada passada. Rapidinho, eu recortei aqui os números dele no último mês. 24,4 pontos por jogo, 35,8% de 3,
3,4 rebotes e 4,9 assistências. Não são números horríveis, mas muito abaixo do que você espera do Curry nesse último mês. Exatamente, principalmente esses nem 36% do perímetro, né? Ele é um cara que sempre chutou ali próximo aos 40%. E nessa temporada ele teve 2 jogos em que ele não acertou uma bola de 3. Um deles foi ontem, ele teve acho que umas 2 semanas atrás o outro, né? O que, cara, isso acho que ele ficou acho que mais de 200 jogos acertando uma bola de 3 por jogo. Então assim, eu não faço nem ideia quando foi a última temporada em que ele teve 2 jogos sem acertar nenhuma bola de 3, né? O que mostra, assim, de certa forma, que ele teve aí uma queda de rendimento. Acredito eu que essa queda de rendimento tem a ver com a queda de rendimento geral da equipe, né? Klay Thompson, desde que voltou da lesão, não tá jogando bem, assim, não tá jogando o que se esperava, né? Mas teve aí mais uma grande queda aí de produção nessa temporada, tá bem abaixo do esperado, apesar de ter tido uma leve melhora recentemente. Andrew Wiggins, péssimo, assim, muito, muito mal. Acho que é uma das grandes decepções, porque ele foi fundamental no último título do Warriors. A gente sabe que ele fez falta na temporada passada, que ele teve seus problemas pessoais, e ele não conseguiu voltar ao mesmo nível desde que ele voltou para as quadras, né? Eu acho que a falta do Draymond nessas partidas fez muita falta para a equipe, porque o Draymond vinha fazendo uma boa temporada, na minha opinião. Eu vinha gostando muito dele. Tá tendo, acho que a maior média de pontos dele em, sei lá, 5 anos, um negocinho. O que não é nada demais também, mas... agora eu vou passar a bola aí pra vocês. Enquanto você tava falando, eu fui confirmar um número aqui. O Andrew Wiggins, acho que é 27 milhões de dólares por temporada que ele recebe do Golden State Warriors. Se não fosse esse contrato, ele ainda estaria na rotação do Golden State Warriors? Eu acho que não. Acho que todos os minutos que são dele hoje seriam pro Kuminga. Ou pro Zinski. Eu concordo plenamente com o que você disse. Ele foi o segundo melhor jogador do Golden State Warriors no título, né? Eu falo sempre isso aqui no podcast. E chegou num ponto que não é mais sustentável. A questão do desempenho do Curry, pra mim, diz muito mais sobre o momento conturbado do time do que, o Curry entrou em declínio. Tudo bem, 35 anos, não é um absurdo um jogador de 35 anos cair de nível, né? Mas eu acho que diz mais sobre o time. Mas o Wiggins chegou num ponto que não dá mais pra ter ele no time. E eu acho que nesse momento os Warriors precisariam pagar pra se livrar do Andrew Wiggins, né? Seria uma situação parecida com a do Jordan Poole, né? Você recebe um contrato expirante, algo do tipo. Por isso que eu gosto muito... É uma troca que faz tanto sentido que eu acho que não vai acontecer, que é a ida do Siakam pro Warriors, né? Porque o Wiggins, pelo menos, ele indo pro Toronto Raptors, você fala, o canadense vai jogar no Toronto, o RJ Barrett já estreou bem, tá jogando bem, jogou bem contra o Golden State Warriors e tal. Então você cria o Toronto Raptors, mais um canadense aqui, vamos criar uma identidade, e aí você coloca, sei lá, provavelmente teria que ser o Kuminga, que eu acho que é duro, mas por mais que eles tenham, a gente conversou e tal, não sei o que, eu não sei se é sustentável essa situação do Kuminga com o Steve Kerr, porque não é de hoje. A gente lembra que teve até rumores de quando, na disputa pelo título, o Kuminga estava um pouco insatisfeito, porque os minutos dele foram caindo ao longo dos playoffs, e eu acho que o que eu quero chegar o time precisa de mudanças. Eu acho que não é um time que você pode, vamos esperar agora o Draymond vai chegar e tudo vai se consertar. Porque o título que é foda, porque sempre quando você fala algum porém sobre um título, o pessoal encara-se como se você estivesse falando, não valeu. Não, valeu pra caralho, né? Os Warriors foram campeões e mereceram e tal. Mas a gente tem que levar em consideração que era uma Conferência Oeste muito mais fácil do que é hoje. E você olha o nível do elenco dos Warriors, você olha o nível dos outros elencos, é um elenco inferior, e é um elenco inferior em talento e força física e habilidade atlética. Esse time precisa desesperadamente de mais um cara que consiga criar o próprio ataque, que acho que os números do Curry terem caído dizem muito mais sobre a falta desse outro cara do que, na minha opinião, uma queda do Curry em si. Concordo com você. Não acho que o Curry seja o culpado. Acho que é toda a situação da equipe que
Ninguém tá tendo, é o que eu falei, ninguém tá tendo o desempenho que se espera. Quanto ao Wiggins, você falou, tem que pagar pra se livrar dele mesmo. E eu acho que vai ser difícil o Warriors conseguir isso agora. Sim. Porque a equipe já não tem duas escolhas do futuro. A da próxima temporada, que acho que protegida top 5, tá com Blazers. O que é o que eles deveriam ficar com medo. E acho que eles também têm aquela lá que eles trocaram lá na negociação do Jordan Poole. Então a equipe não tá com tantas peças, tantos ativos de troca, né? Eu colocaria como prioridade não trocar o Kuminga, né? Kuminga, acho que os jovens da equipe podem ser melhor utilizados, ter mais minutos. Mas você acha que é consertável a situação? A do Kuminga, em específico, essa? Do Muri também. Porque eu acho que o Muri ele tem reclamado menos, mas eu acho loucura ele ter tão poucos minutos quanto ele tem no Warriors. O Kuminga parece que tá mais puto, né? É que o Kuminga ele já teve até questões assim que já chegaram a questionar a dedicação dele, a ética de trabalho umas temporadas atrás. É difícil mesmo, acho, você consertar essa relação, né? Mas eu acho que o Warriors tem o ambiente para isso, eu diria. Porque é uma equipe que já teve... Draymond Green já causou tantas crises aí nos últimos anos e sempre deram um jeito ali de ultrapassar. Eram coisas diferentes, claro, mas eu acredito que é possível. O meu medo, aliás, medo não, mas assim, a minha preocupação, eu diria, é com o Steve Kerr, né? Que ele parece ser um cara que ele tá respeitando muito uma hierarquia, eu diria, ali, de às vezes deixar os caras mais velhos jogarem por mais tempo, talvez porque eles tenham um salário maior do que os mais novos. Então, assim, eu acho que isso acaba prejudicando muitas vezes a equipe, deixando, por exemplo, o Klay Thompson muitas vezes no jogo e ninguém entende porquê. Ou o próprio Andrew Wiggins, como a gente falou. Mas eu acho que o contrato mais fácil que eles teriam para trocar atualmente, e que poderia trazer mais benefícios, é o do Chris Paul, porque é um contrato expirante, $30 milhões. Você pode ir, talvez, numa equipe que está tancando ali, conseguir 2 bons jogadores de rotação dela. Eu acho que não é nem garantido, né? Não, se eu não me engano, acho que... É que assim, é expirante, né? Então eu não sei se já garantiu 100%, mas se eu não me engano não era 100% garantido até o momento. Mas você pode ir numa equipe tancando ali, tentar conseguir 2 bons jogadores ali que ajudem, e provavelmente você não vai ter que dar muitas escolhas de draft, porque, enfim, o contrato do Chris Paul já vence agora. Diferente do Wiggins, que você vai ter que pagar bem para alguém aceitar ele, e se for um Pascal Siakam, você basicamente tem que pagar o preço do Siakam, que é inspirante, mas ainda é um cara que joga nível All-Star, essas coisas, né? E para aceitarem o Wiggins, né? Então, assim, seria um pacote bem caro. Eu acho que a situação do Warriors está... Eu acho difícil que eles consigam ir bem essa temporada, sendo bem sincero. Eu acho que o play-in ali, uma posição no play-in é o teto, eles podem até ir para os playoffs, mas eu não vejo essa equipe ganhando de nenhum dos 4, 5 melhores aí do Oeste atualmente. Acho que eu não vejo nem eles ganhando, talvez, do Lakers, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas... eu queria destacar mesmo aqui de pontos positivos que a gente pode ver nessa equipe, né? É mesmo que você falou do Jonathan Kuminga, que, cara, defensivamente ele tá muito bem. Óbvio que ele ainda precisa consertar o arremesso, mas teve uma evolução aí. E os 2 novatos, que, cara, eu sou apaixonado por eles. O Tracy Jackson Davis, que já tá ganhando cada vez mais minutos e pra mim tem que ser o pivô titular da equipe. Outro que, inclusive, caiu de nível um pouco foi o Kevon Looney, que não veio jogando antes. Que vinha jogando. E o Podziemski, que chegou até a ser titular em algumas partidas. Cara, que menino espetacular que ele vem sendo. O Podziemski, que, cara, eu gostava muito dele no draft e achei que foi um encaixe muito bom ele tá caído em Golden State. Isso ninguém lembra, né? Que eu elogiava o Podziemski, né? Que eu falava mal do Jaime Jaques, todo mundo lembra. Eu concordo plenamente, né? E essas questões... O Warriors tem jogadores jovens interessantes, né? E eu não sei se o Steve Kerr é o cara, né, pra trabalhar. Porque não é desse ano que essa história tá surgindo, né? Já é muito tempo que o Steve Kerr não trabalha bem. E tem treinadores que são assim. Então tem treinadores que não têm paciência com jovens jogadores. E você olha nesse elenco, você tem Podziemski, Muri, Tracy Jackson Davis, o Kuminga, que, cara, sobre o Kuminga, realmente tem a questão do arremesso e de vez em quando ele ainda comete alguns erros mentais, né? Porque é um esquema mais sofisticado do que a gente vê na maioria dos times da NBA. Mas numa liga que todo mundo é um grande atleta,
o atleticismo do Kuminga ainda sobressai, né? Você vê as dunks dele, é um negócio de outro mundo, assim. E o que torna tudo... Você vê, tipo, tudo bem, não é a mesma posição do Kuminga. Você vê Corey Joseph jogando, né? Quando você, em vez desses minutos irem pro Moses Moody. Eu acho que isso é um sintoma do que tá errado. Sim. Com o Golden State Warriors. O Chris Paul, você falou, ele tava jogando bem antes de se machucar, né? Só que agora ele vai ficar 6 semanas fora. Gary Payton II, spoiler alert, tá machucado de novo. Eu concordo com você. Eu acho que o teto desse time esse ano é o play-in. E aí play-in é um jogo, 2 jogos, nunca se sabe. Mas você olha pros outros times que estão na frente da Conferência Oeste... O Denver Nuggets, o Timberwolves, o Thunder, o Clippers, o Mavericks. A diferença de talento, de capacidade de pontuação é muito maior do que a do Golden State Warriors, né? O Curry pode ter uma série absurda, tipo aquelas que o Luka teve nos últimos anos nos playoffs, e o resto do time não consegue. Porque quem que você... Outro jogador além do Curry que você consegue ver marcando 20 pontos por jogo numa série de playoff? Nenhum. Se nem o Klay Thompson tá conseguindo, ninguém consegue, acho. Eu mudaria... Vamos ver como é que o Draymond vai voltar. Se ele voltar naquele... É complicado, né, pô? O cara, ele literalmente... Qual era o take que você tinha sobre o Draymond Green? Que eu não aguento mais o Draymond Green. É verdade, você tinha me viu. Eu não aguento mais, cara, porque... Porra, essa declaração que o Woj publicou primeiro no site, né? Depois saiu no podcast do Draymond. Ele já, fazendo ali pra se posicionar como vítima. Sim. Eu queria me aposentar e tal, mas o Adam Silver me convenceu a não me aposentar e tal. Cara, ele, em 2 semanas, ele deu uma chave de pescoço num jogador da NBA e no outro ele deu um soco. Tudo bem, eu acho que... muito legal o Draymond tá trabalhando, fazer terapia e tal, porque ele claramente tem um problema de controle de raiva. Mas eu não sei o quanto... Ele podia ficar quieto, né? Só isso. Não se fazer de vítima. E eu não sei o quanto que você consegue consertar isso em 2 semanas. Tipo, 2 semanas de terapia, né? E eu não acho que vai fazer uma diferença grande no jeito que ele joga. E foi o que eu falei num vídeo que eu postei hoje. O Draymond, há alguns anos, já é o cara que ele tá em declínio físico, ele tá vendo que ele não é mais o mesmo jogador, e aí a parte mental ele tenta compensar, né? E a parte mental do Draymond Green é ser aquele cara que é o macho alfa, entre aspas, enquadra, que grita e causa polêmica, só que aí ele parte pra agressão, porque ele não tem mais a mesma capacidade física que ele tinha antes, e o ataque, muito tempo já que o ataque dele já não é... Ele é um problema ofensivamente, porque ele não consegue pontuar consistentemente. Eu tô de saco cheio. Tô de saco cheio do Draymond e... Cara, esse negócio dele se colocar como a vítima, não, porque eu queria me aposentar e tal, não sei o quê. Tem sido um período muito difícil pra mim. Porra, tu deu um soco e tu deu uma chave de pescoço em jogo da NBA. A sorte dele é que ele não foi suspenso pro resto da temporada. Na temporada passada ainda pisou no peito. Podia ter quebrado a costela do Sabonis. Nos últimos, 50 jogos que ele disputou, teve essas 3 polêmicas aí. Sim, realmente é foda mesmo. Deu um soco no companheiro de equipe. Teve isso, que a gente já esquece, né? Dos males parece o menor até agora. Mas, cara, mas assim, eu ainda tenho esperança que ele possa ter um impacto positivo, porque ele não vinha jogando mal, só que ele sempre acaba trazendo essas polêmicas também, que só atrapalham, né? O time que já tá bem atrapalhado. Eu só gostaria de ressaltar mesmo também o que você falou aí das rotações de Steve Kerr, que estão muito sem sentido essa temporada, né? Acho que, no geral, assim, o Kerr acho que é um dos maiores técnicos da história, mas ele tá merecendo também todas as críticas que as pessoas vêm fazendo, porque tem muita coisa aí que é injustificável. E, cara, agora com essa lesão do backcourt titular, viu? Aliás, do backcourt reserva, Warriors... Eu não tenho grandes expectativas. As expectativas já eram baixas, mas, agora estão menores ainda. Verdade. Vamos passar pro Los Angeles Lakers agora. O time jogou 14 vezes depois do título contra o Indiana Pacers no In-Season Tournament. 4-10 a campanha
da equipe nesses jogos. Nesse período, que já é um período de um mês, né? Então é uma amostragem significativa. 14º rating defensivo, 23º rating ofensivo. É o time da NBA que menos arremessa de 3 na liga, abaixo do Detroit Pistons. E a gente, sempre quando você tá abaixo do Detroit Pistons em alguma estatística, é um problema sério. Buras, o mais preocupante, na minha opinião, é que LeBron e Davis, até agora na temporada, perderam um combinado apenas de 5 jogos. Que é muito superior, é um número muito inferior ao que a gente esperaria desses dois. Sim. E ainda assim o time está na 10ª colocação na Conferência Oeste, está a 4 vitórias da zona de classificação direta para os playoffs. Para mim isso é um motivo de muita preocupação, porque você está tendo temporadas saudáveis em grande nível do LeBron e do Davis, e ainda assim o time está nesse momento ruim. Hora de demitir o Darvin Ham? Cara, é o que eu ia falar. Eu acho que o principal problema é o Darvin Ham. Também é outro que tem rotações sem sentido, muitas. Assim, eu não consigo entender por que o Lakers piorou tanto depois do in-season tournament, porque acho que não teve nenhuma mudança expressiva na equipe, né? Uma lesão, coisa do tipo. É algo que, assim, eu realmente não consigo entender. Mas o elenco é bom, na minha visão. Poderia chutar até mais de 3, porque não que tenha excelentes chutadores, mas, pô, querendo ou não, Austin Reeves é um cara com bom aproveitamento, o DeAngelo Russell também tem 500 problemas, mas tem um bom aproveitamento. O Hachimura tá tendo um bom aproveitamento. Darren Prince tem seus momentos, mas tá arremessando bem. Então, assim, você tem as peças necessárias ali. Eu acho que você não tem um chutador propriamente dito, né? Que é aquele cara que, pô, vai ser lá, chutar 7 bolas de 3. Talvez possa ser o Joe Harris, se ele der buyout em algum momento aí, do seu Detroit Pistons. Mas, cara, é preocupante, porque a gente tá chegando, daqui a um mês tem mais ou menos a trade deadline. O que o Lakers pode fazer? Adquirir aí uma terceira estrela, o que eu acho que não é necessário, na minha visão. Qual posição eles podem melhorar? Porque, assim, o elenco, pra mim, é o que eu disse, é bom bastante para ir longe. Você tem as 2 estrelas, como você disse, perderam 5 jogos combinados. Anthony Davis perdeu só 1, acho que ele não ficava saudável assim desde que ele entrou na liga, sabe? Tá tendo, pra mim, é top 3 pra defensor do ano, tá tendo números aí que... Ele e LeBron, números de, tipo, titulares no All-Star Game, os dois, sabe? Então, quando suas 2 estrelas estão jogando tão bem assim, você tem um recorde tão pobre, você começa a questionar. E eu questiono o técnico Darvin Ham. Desde que foi contratado, a gente já sabia que não era a melhor das escolhas, né? Foi uma contratação que todo mundo ficou com o pé atrás. Eu achei que nos playoffs ele foi acima do que eu esperava. Talvez porque a minha expectativa era muito baixa. Eu não achei que ele foi mal nos playoffs. Mas esse ano eu concordo com você. O Lakers contratou muitos jogadores. Agora, o Gabe Vincent mal jogou, né? O DeAngelo Russell perdeu minutos. O Rui Hachimura agora tá machucado, inclusive. E eu acho que é muito esquema mesmo, né? E tudo bem, tem... Assim, times do LeBron vão jogar de um jeito, né? O LeBron é um cara que tem o esquema dele, claro que tem algumas variações e tal, mas ainda assim, os Lakers simplesmente arremessam muito pouco de 3 para vencer jogos consistentemente na NBA, né? Desculpa, é aquela matemática, né? Arremesso de 2 vale menos do que arremesso de 3, e eles arremessam pouco, e tem muitos lineups estranhos, tem muito Jared Vanderbilt, Cam Reddish e Anthony Davis em quadro ao mesmo tempo, que aí você tem 3 caras que não arremessam, né? E tudo bem, o DeAngelo Russell, como você falou, tem todos os problemas do mundo, mas ele arremessa bem de 3, né? Só que eu acho que não compensa o abismo que ele é defensivamente e a forma como ele de vez em quando ele acha que é a hora dele pegar a bola. Tipo, LeBron, peraí, isso aqui, vamos... Deixa eu definir o jogo. Deixa a minha hora aqui, né? E tem toda a história do Austin Reeves. Foi pro banco pra ser o 6º homem, agora voltou ao quinteto titular. Então, ele já tá o ano inteiro tentando encontrar uma rotação e não encontra. O meu medo é assim, você vai demitir o Darvin Ham, não é tipo, NBA não é tipo futebol brasileiro, né, que você traz o Dorival e aí você ganha a Libertadores e a Copa do Brasil. Ele é o bombeiro ali, apaga o fogo imediatamente. Você vai para um interino, né, e
Nem sei quem tá na comissão técnica dos Lakers atualmente, que poderia ser o interino, né? Foi numa dessas que o Cleveland Cavaliers encontrou o Ty Lue, né? Que hoje é um dos melhores treinadores da NBA, mas eu não sei se passa por demitir o Darvin Ham ou o Pelinka e o LeBron sentaram e falaram, cara, a gente tem que jogar de um jeito diferente, né? Bola, alguma outra coisa, porque o problema é o ataque. Claramente é o ataque. Eu acho que tem que ter menos lineups de LeBron e 3 caras que não arremessem. E você tem que confiar mais nesses caras para arremessar de 3. Você tem que empoderar. Não sei. Enfim. Você tem que dar confiança para esses caras arremessarem de 3. Sim. Porque você não pode. Eu sei que o LeBron gosta de ir naquele estilo um pouco mais lento, de costas e tal, de secar a defesa, meia quadra. Mas você tem que arremessar mais de 3. Sim, sem dúvida. Mas um problema que eu acho também é que talvez alguns jogadores aí que talvez pudessem ajudar nesse quesito também não têm rendido o esperado, né? Por exemplo, o Austin Reeves, que a gente falou, ele vem tendo, na minha opinião, uma temporada boa, mas acho que esperava um pouco mais. Se não me engano, ele não tá chutando, acho que nem 36% de 3. E ele é um cara que a gente sabe que é bem eficiente. Acho que a torcida criou uma expectativa que não foi correspondida, de certa forma, pelo Cam Reddish, porque o Cam Reddish é isso aí. Teve 2 semanas boas e aí o pessoal perdeu a cabeça. Porque o valor dele foi barato, ele era uma escolha alta de draft, poderia ser um 3D, no fim ele não é nem 3 nem D, né? Ele defende ele ainda bem. Mas assim... Eu acho que o Lakers tem muitos jogadores unidimensionais. Muitos jogadores que ou o cara é arremessador, ou o cara é o defensor, e aí é um buraco no outro lado, né? Então é difícil você... Tipo Vanderbilt. Exatamente. Eu acho que é difícil você encontrar o equilíbrio na rotação, ainda mais quando o seu treinador não é um dos mais qualificados, quando você tem vários caras desse estilo. Um que talvez esperassem, assim, longe de mim, defender esse jogador, tá? Não sou dos que defendem ele, mas assim, talvez esperassem mais do Christian Wood também. Quem espera dele em 2023, 2024? Os números dele pioraram substancialmente. Ele é um cara que pelo menos chutava bem de 3 aí nas últimas equipes que ele jogou. Agora nem isso, tá chutando acho que 32%, um negócio assim. Aí o que você falou, por exemplo, tem um chutador bom, tipo o D'Angelo Russell, que quando tá em quadra ele faz 500 cagadas. Gabe Vincent é um cara que você esperava que ele fosse ter uma boa contribuição ali. Se lesionou, jogou 5 jogos, e nos 5 jogos que jogou não foi bem. Então, assim, tá faltando também, acho que talvez um pouco de sorte, né, por conta dessa questão das lesões aí do Gabe Vincent, que foi um nome contratado com expectativas. O Hashimura agora se lesionou também. Mas, assim, o que você falou faz sentido também, de talvez tentar mudar o estilo de jogo da equipe, mas será que mudar o estilo de jogo da equipe com esses jogadores vai dar certo? Não sei também. Mas eu acho que vai ser mais um ano que a gente vai ver o Lakers aí fazendo um monte de troca, né, talvez da trade deadline, negociando, sei lá, principalmente o D'Angelo Russell, que é um cara que tem um contrato aí mais acessível para uma troca, né? Mas também não vejo, assim, hoje, claro que a gente pode... O Lakers temporada passada estava horroroso até a trade deadline, fez as mudanças e, chegou nas finais de conferência. Óbvio que isso pode acontecer de novo, mas esse ano também acho que o Oeste está, de certa forma, mais forte. Então, acho mais difícil de acontecer. Esse ano eu acho que o foco deveria ser diferente, né? Porque eu acho que eles precisaram comprar um pouco no atacado na última janela de trocas. Aqui, eu acho que eles têm que consolidar alguns desses jogadores. Tipo, pegar D'Angelo Russell e o Rui Hachimura e transformar em um jogador, né? E claro que isso é mais fácil falar do que... Tá, e aí? Quem que é esse jogador, né? Quem que é esse cara? Porque o Lakers, na minha opinião, é bem claro o jogador que eles precisam. É um cara que consiga criar o próprio arremesso e que arremesse bem de 3. Sim. Claro que você não quer um cara que seja um 0 na defesa, mas mesmo que o cara seja abaixo da média defensivamente, você tem o Anthony Davis que mascara muitos problemas da sua defesa, né? Então você consegue viver. Os Lakers precisam desse cara. Quem é esse cara? Aí de novo volta àquele ponto. É difícil dizer. Eu já fui mais pró Zach LaVine nos Lakers do que eu sou agora. Eu simplesmente acho que o skill set dele é isso que eu tô falando. É um cara que arremessa bem de 3,
É um cara que corta bem em direção da cesta, finaliza. Cria bem o próprio arremesso. Exatamente. Mas essas últimas 3 semanas, basicamente que ele ficou sempre machucado, 2 semanas, e o Chicago Bulls melhorou imediatamente com a ausência dele, me faz achar que, cara, o Zach LaVine é o jogador de time perdedor. É o cara que não tem interesse, né? Porque por todos os problemas dos Bulls, a equipe imediatamente melhorar depois que o jogador mais bem pago se machuca, eu acho que isso diminuiu muito o valor do Zach LaVine no mercado de trocas, né? Aí eu já não acho que, para um time que tem expectativas, eu não sei se o Zach LaVine... Eu acho que o Lakers era a melhor alternativa para ele, e agora nem o Lakers eu acho que é uma boa escolha. Ele basicamente não tem espaço, né? Com esse contrato... Mas assim, sim. Eu acho que um jogador com as características dele seria perfeito pro Lakers, só que um cara que não tem a síndrome de estrela, né? Que saiba seu lugar ali, porque o Zach LaVine com certeza teria e gostaria de chutar muito pro jogo, gostaria às vezes de tentar decidir o jogo, como o D'Angelo Russell às vezes também toma seus arremessos, tem suas crises aí de estrelismo, digamos assim. Então precisa aí de um cara que, não ganhe tanto, talvez, né? Que é um cara que talvez tenha hoje uma menor importância na sua equipe, mas que tem essa capacidade que você falou de criar o próprio arremesso. Um cara que o pessoal falava muito, principalmente antes da temporada começar, mas acho que agora o time tá meio que encaixado, é o Kyrie Irving, né? Que quando o D'Angelo Russell... Quando o Russell assinou o contrato, é algo que várias pessoas falaram, e eu concordo, foi um valor um pouco mais alto, mas claramente o Lakers falou, a gente vai te dar, sei lá, 4 milhões a mais por ano, mas saiba que quando chegar a janela de trocas, tem grande chance da gente te trocar, né? E não acho que acho que o Mavericks trocaria por nada, né? E nem acho que o Kyrie vale um investimento alto. Eu não sei quem é esse cara. Um que eu vi muita gente querendo, né? Não acho que seja um jogador exatamente com uma característica de pontuador, mas do Malcolm Brogdon. Tem muita gente falando que gostaria dele. Ele tem ali um contrato amigável. Ele é o protótipo de cara que... É o protótipo de guarda que não precisa da bola, né? E para um time com LeBron e com Reeves é uma boa mesmo. Só que aí entra a questão física também, né? Porque ele... essa temporada ele jogou aí 28 jogos. É um número aceitável até para os padrões dele, né? Nos últimos anos. Mas a gente viu como é que ele chegou nas finais de conferência, né? No ano passado. Né? Mas talvez no Lakers ele não tivesse uma minutagem tão grande. Não sei como seria. Eu acho que seria um nome interessante. Seria mesmo. Mas assim, o Rob Pelinka eu acho que nesse ponto de reforçar o elenco tem feito um bom trabalho, né? Então, sim. Eu acho que eles vão usar escolhas de primeira rodada, vão envolver o D'Angelo Russell. Eu acho que o Rui Hachimura também vai acabar, porque ele não deu um passo à frente. Isso você pode colocar na conta do Darvin Ham, ele que fez playoffs muito bons e esse ano, mesmo antes de se machucar, não estava tendo um papel tão grande. Mas eu acho que é mais um caso esse ano de você pegar 2, 3 jogadores e transformar ele num titular. Um cara que você confie que pode ajudar a carregar o fardo ofensivamente, principalmente. Mas, Buras, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado aí, Gabs. Fazia tempo que eu não vim aqui, mas é sempre um prazer. Valeuzão. Então é isso, pessoal. O podcast Caros Esportes de NBA volta na quinta-feira. Antes disso, tem episódio de NFL na madrugada de terça para quarta sendo postado. As notícias aí da segunda-feira mais temida na NFL, né? Que os treinadores, general managers são demitidos, os playoffs estão chegando, próximo sábado já começa. Então, até lá. Tchau.